Quinta-feira, dia 17 de abril de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui do canal Terra Brasilis News. Muito bem. Vocês sabiam que aquele xerifão já é impopular, não somente no Brasil, mas no mundo todo? Pois é, o mundo já ouviu falar o nome dele. Entra dia e sai dia, nós brasileiros de bem continuamos aí falando daquele ministro, daquele presidente, daqueles presidentes do legislativo e daqueles parlamentares. E com isto, vamos amargurando nossa alma, criando aí um rancor que deveria ser desnecessário. E por incrível que pareça, não é. Infelizmente, somos obrigados a lembrar dessas pessoas todo santo dia. E por quê? Simplesmente porque, para não criar rancor, teríamos que abrir mão de observar o que eles fazem, de observar todas as maldades e insanidades que praticam. E isso nós não podemos deixar acontecer, claro. Se vigiados eles já fazem o que fazem, imaginem com toda a liberdade. Hoje, nós sabemos que quem administra o Brasil, e com mãos de ferro, a princípio, aquele ministro, sem contar seus parças, né? E, evidentemente, olhando assim, nada podemos fazer contra eles, a não ser denunciar e provocar uma reação daqueles que escolhemos para nos representar na casa do povo. Vejam só em que mãos caímos. Mas nem eles podem fazer nada. Com eles, nós não podemos enxergar uma luz no fim do túnel, já que grande parte deles ou fazem parte desse sistema opressor, ou são presas do judiciário. Só que existe algo que é incontestável para qualquer ser humano, que é o fato de que não existe um bem que perdure e nem um mal que não se acabe. E a história da humanidade já nos deu milhares de exemplos quanto a isto. E eu vejo aí muitas pessoas apontando que aquele ministro é cria de Michel Temer. E eu particularmente considero um erro muito grande, pois Temer somente foi o passo final para que aquele ministro assumisse uma cadeira na maior corte do Brasil. Vamos lembrar que quem deu o pontapé inicial para que aquele ministro chegasse onde chegou foi dado por Geraldo Alckmin quando o lançou como secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo, enquanto o Alckmin era o governador. Vamos lembrar que, conforme esta imagem que vocês estão vendo, Moraes é um ex-filiado do PSDB. Naquele momento ele estava filiado ainda. E, portanto, não tinha vínculo nenhum com o MDB de Michel Temer. Porém, sabemos que o plano era o governador de São Paulo disputar e ganhar a presidência em 2018, naquela corrida contra Jair Messias Bolsonaro, para depois lançar seu secretário de Segurança para uma cadeira no Supremo. Mas tudo deu errado. E coube, talvez, a forças maiores, de nome, quem sabe, Primeiro Comando, né? Forçaram o presidente Michel Temer lançar a Moraes para o cargo de ministro no Supremo, já que o Alckmin, o cara de chuchu, perdeu, não teve êxito, né? E agora, aquele ministro ocupa aí um cargo vitalício para fazer o que faz, sem saber como retroceder. E por isso ele vai redobrando apostas contra aqueles que ele considera inimigo. Por tudo isso, ele virou notícia nacional e agora internacional. Ele se transformou numa figura mundial, ocupando de vez em quando manchetes de jornais e revistas internacionais, como foi o caso de 2 semanas aí, ele aparecer na revista The New Yorker, né? E há 2 dias
apareceu em uma reportagem da revista The Economist, conforme essa imagem que vocês estão vendo. Ela é uma revista britânica que é uma leitura obrigatória de políticos e empresários do mundo todo. A opinião para muitos analistas, os internacionais principalmente, né, é de que aquele ministro se apossou das decisões dentro da maior corte do Brasil, se viciou em decisões monocráticas, né, e que se sente unânime em suas decisões. Mas nós, brasileiros, já estamos sentindo que aquela onda pró-Moraes está se diluindo lentamente, até mesmo entre a imprensa consorciada. Eles estão vendo que o ministro já passou do ponto, já saiu e está longe do que diz a Constituição. Depois daquele vazamento de uma conversa de WhatsApp do ex-assessor e perito, o tal do Tagliaferro, onde ele deixa muito claro que corre risco de vida, ninguém mais consegue ver com bons olhos aquela capa preta que outrora simbolizava a justiça dos homens. Veladamente, muitos já procuram se afastar lentamente da figura daquele ministro. O que nos mostra que, na realidade, ele não é unanimidade, principalmente aquela que ele pensa ser. Ao iniciar sua cruzada de perseguição aos conservadores para poder atingir diretamente o nosso ainda presidente Jair Bolsonaro, aquele ministro imaginou facilmente não somente derrotar o ex-presidente, como também acreditou que conseguiria convencer os conservadores de que Jair Bolsonaro era culpado de tudo aquilo da qual era acusado. Só que isso não aconteceu. E nem vai acontecer, porque bem sabemos que o nosso ex-presidente é 100% limpo nessa história, inocente nessa história. Não tem culpa alguma de tudo aquilo que aquele ministro o acusa. Agora, ele se vê naquela estrada onde o caminho de volta não existe mais, a não ser se ele assumir seus erros e tentar desfazer o que já foi feito. Coisa que não é do seu perfil, muito pelo contrário. Quase aí uma semana atrás, nós vimos algumas manifestações de ministros que sempre ficam tentando protegê-lo, né, dizendo que ele está no caminho certo e que a Suprema Corte é unânime, que eles estão juntos, etc. e tal. Só que, a partir do momento que ele começou a agir contra outros estados, outros países, como foi o caso aí da Espanha, onde ele pediu que a Espanha mandasse de volta o tal do Oswaldo Eustáquio, e a Espanha se recusou, ele pega e o que ele faz? Ele se recusa a enviar para a Espanha um criminoso procurado. E ainda por cima, deu a esse criminoso aqui no Brasil liberdade para cumprir pena domiciliar. A partir desse momento, ele abriu uma nova frente de disputa com um outro país, um país europeu. A Europa que já não estava vendo com bons olhos as atitudes dele, conforme a própria reportagem da The Economist, né? Conforme outras reportagens que já saíram em outros jornais. E agora, ficou pior. Por quê? Aqui no Brasil, todo mundo sabe que durante aí todos os anos do governo de Jair Bolsonaro, ele foi acusado de ser o mandante da morte daquela vereadora. E aí o que acontece? A polícia acabou, por fim, descobrindo o mandante. Só que aquele ministro pega e toma a decisão de mandar para a prisão domiciliar o tal Chiquinho Brazão, que, segundo a Polícia Federal, é o mandante daquele crime, né? E o pior, não se ouviu um pio da imprensa. Ninguém ouviu a tal da família da Marielle se manifestar. Ninguém viu a turma do PSOL se manifestar.
Todo mundo de bico calado, nenhum sussurro, nenhum protesto de esquerda, nenhum ruído, principalmente daqueles que durante anos ficavam gritando: quem matou Marielle? Mantém silêncio constrangedor até mesmo a irmã da vítima, a tal da Aniele Franco, que virou ministra da Igualdade Racial em razão do parentesco. A prisão domiciliar do Chiquinho Brazão foi justificada por problemas de saúde. Então, uma prisão domiciliar humanitária. Bonito gesto. Uma alegação, aliás, que foi desconsiderada por aquele ministro em outros casos, como o caso do falecido Clezão, que até mesmo a PGR havia dito para mandá-lo para casa, porque estava doente, e aquele ministro fechou os olhos. A pergunta que se faz agora é: quem mandou soltar, quem mandou matar a Marielle? Mas parece que agora pouco importa, principalmente para a turminha da Globo News, que nem abre a boca. Agora, como tudo para eles não passa de militância, de mimimi, narrativas, né? Agora, a tal deputada federal, não sei como, né? Mas ela é, a tal da Erika Hilton, do PSOL, disse que vai denunciar os Estados Unidos na ONU e na Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, porque a Embaixada Americana em Brasília emitiu um novo visto de entrada para ela, no qual a parlamentar trans é identificada como homem. A própria deputada veio a público revelar a medida em uma entrevista na Globo News de ontem. Segundo ela foi convidada para palestrar nesse mês em eventos da Universidade de Harvard e no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, a tal MIT. Essas duas universidades são universidades de ponta, né? E a parlamentar considerou o episódio uma forma grave de desrespeito e violência institucional. Então, primeiro de tudo, esse convite foi feito por estudantes brasileiros destas universidades para palestrar para militantes de esquerda. Não é a reitoria das universidades que convidaram ela. É igual quando diziam que o Jean Willis estava palestrando em Harvard. Conversa fiada. Muito bem. O engraçado é que na entrevista de ontem, ao vivo, ela declarou que iria aos Estados Unidos, e isso está em vídeo para quem quiser procurar aí. Ela iria para os Estados Unidos para um evento oficial. Quando se fala em evento oficial, seria um evento para representar a Câmara dos Deputados, da qual ela é parlamentar. Só que não. Ela mesma disse que ia dar uma palestra, convidada. Só que foi convidada por estudantes, portanto é uma palestra privada. É um evento privado e não oficial, como ela disse. Muito bem. É uma situação mais do que constrangedora, disse ela. É uma situação de violência, de desrespeito, de abuso, inclusive de poder, porque viola um documento brasileiro que é o nosso. Ela disse tudo, é um documento brasileiro. Só que nos Estados Unidos, a lei diz outra coisa. Logo na primeira semana de mandato de Donald Trump, ele assinou ordens executivas determinando que nos Estados Unidos agora, oficialmente existem 2 gêneros, o masculino e o feminino, ponto final. E se ela está indo para lá, ela tem que respeitar as leis de lá. Simples. É uma expressão escancarada, perversa, cruel, do que é a transfobia de Estado praticada pelo governo americano, afirmou ela. Ela afirmou ainda que seus direitos foram violados porque a embaixada americana se sentiu autorizada a seguir uma concepção da mente do presidente dos Estados Unidos. Mas é claro, a embaixada americana representa quem? O presidente do país. A embaixada do país. Mas é claro, se ela vai para os Estados Unidos, ela tem que seguir as leis de lá, né? E não adianta ficar esperneando, porque isso não vai mudar. O pior de tudo é o seguinte: ela destacou que na versão anterior do visto, que foi emitido para ela em 2023,
há 2 anos, seu gênero estava corretamente registrado de acordo com sua identidade. Ok, aí eu faço um questionamento muito simples para dizer que existe algo a mais nessa história. Pois se a deputada possuía um visto de entrada para os Estados Unidos correto em 2023, por que houve a necessidade de tirar um novo visto? Todo mundo sabe que normalmente quando se vai aos Estados Unidos se retira um visto de entrada que vale por 10 anos. Se ela tirou em 2023, por que ela tirou outro agora? Tem mais coisas nessa história. Sendo lá o que for, ela quis foi tirar proveito para criar uma nova narrativa para atacar Donald Trump, porque é isso que a esquerda faz. Como agora o nosso presidente Jair Bolsonaro está no hospital ainda, graças a Deus se recuperando e bem, então eles precisam de uma outra vítima. E nada melhor que Donald Trump. Eles falam mal de Donald Trump todo santo dia, principalmente a dona CNN com o tal William Vac. Então, meus amigos, nós estamos aí vivendo uma situação nesse Brasil que mais parece uma pornô chanchada brasileira. Ou um programa cômico tipo Zorra Total. Só que os brasileiros não estão sentindo graça alguma, muito pelo contrário. Estamos passando vergonha com o nosso país. E aí eu digo, nesse caminhar, com a situação política do Brasil em decadência, situação econômica em decadência, e esse ministro dando chutes para todo lado e aprontando cada dia mais, é claro que a casa vai cair. Vai cair e não tenho a menor dúvida quanto a isso. E nós estamos aqui esperando, esfregando as mãos, não é isso? Mas por hoje é isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Evidentemente que em período aí pré-feriadão, aqueles parlamentares já estão todos passeando, viajando, porque trabalhando ninguém está, obviamente, né? Então parece que para de acontecer notícias políticas no dia de hoje, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu espero contar com vocês num próximo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.